Um ano de Portugal, pessoal. Quem diria? Meu nome é Gustavo. Meu nome é Jéssica e hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre como foi esse um ano nosso. Então vamos lá, roda a vinheta. Então, pessoal, no dia 13 de setembro de 2022 nós saímos do Brasil em rumo a Portugal. Ficamos aí algumas horas nesse trajeto, né? Foram quase 24 horas aí, se eu não me engano, até a gente chegar em Lisboa no dia 14 de setembro de 2022. Então a gente acabou de completar aí um aninho aqui nessa terra. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre alguns assuntos. Então, primeiro vamos lá, em relação às nossas expectativas, às nossas metas, que a gente já tinha pré-estabelecido para a gente ter um norte, né, de que estava dando certo. Portugal estava dando certo para a gente. Então, um deles foi em relação à nossa expectativa de trabalho. Né? O que a gente estava esperando em relação aos nossos trabalhos. A gente sempre pensou em que pelo menos um de nós precisava entrar na nossa área. Tanto o Gustavo na área de TI, quanto eu na minha parte administrativa comercial. Então, claro que seria perfeito, maravilhoso se os dois conseguissem, mas a gente já veio com a cabeça bem aberta de que não é tão rápido você entrar na sua área. E realmente foi o que é isso que aconteceu. A gente teve que pegar aí alguns trabalhos que não foram da nossa área, até que o Gustavo conseguisse entrar na área dele. Vocês acompanharam aí um pouquinho da nossa trajetória, né, que não foi muito fácil. E isso eu acho que depende muito de vários aspectos, né? Tanto da cidade onde você está procurando trabalho, se você tem carro, se você não tem, qual é a sua área, né, de especialidade, se você é homem ou mulher, porque também tem essa questão, a sua idade, tem várias coisas que vão pesando a seu favor ou contra você em relação à área que você quer entrar. Exatamente, pessoal. Não é algo simples. A gente sabia que em um ano poderia ser que a gente não conseguisse nenhum de nós dois. Eu acho que seria crucial um de nós dois conseguir para a gente dar continuidade nesse plano. Porque se nenhum de nós dois tivesse conseguido, provavelmente a gente já teria. A gente não tinha tanta intenção, vamos dizer assim, de dar continuidade nesse plano se pelo menos um de nós dois não conseguisse entrar na nossa área. Para não que pelo menos facilitasse para um de nós dois. A gente já sabia que ia chegar a trabalhar no que tivesse, no que precisasse durante um tempo. Só que assim, a gente já veio com a cabeça de se a gente não conseguir migrar para as nossas áreas, talvez não seja esse o caminho. A gente queria, a gente quer, no caso, né, dar continuidade nesse processo, é, mas também a gente veio com alguns pré-requisitos, vamos dizer assim. Não era tudo ou nada. Isso, exatamente. E uma coisa bem importante de se levar em consideração é essa questão de o que você vai trabalhar, né? Eu vou trabalhar em qualquer coisa. A gente já falou em outros vídeos e eu quero repetir aqui para reforçar que aqui o trabalho é muito diferente do que os trabalhos no Brasil, tá, pessoal? Estou falando em relação a trabalhos braçais. A gente tem uma visão de CLT no Brasil que aqui não existe. Não estou falando que os trabalhadores não têm seus direitos, mas é bem diferente do que a gente tem no Brasil. Então você tem que vir com uma cabeça bem aberta de saber que às vezes não é nem questão de xenofobia, é questão de que todo mundo é tratado assim e ou é isso ou é isso. Então é o que tem para você trabalhar. Então você tem que vir com a cabeça um pouco não tão deslumbrada, sabe? Não caia muito nisso de eu vou trabalhar em fábrica ou eu vou trabalhar de restauração porque tem muita vaga para isso, porque eu vou ganhar bem. Eu acho que eu vim um pouquinho mais com o pé no chão em relação a isso. Exatamente, pessoal. O próximo tópico. A gente também veio pensando muito em relação a onde a gente queria se estabelecer, né? Então, se sentir bem, um lugar que nos acolhesse e que a gente também, além, é claro, da renda, não arrancar o nosso fígado e levar um pedacinho em cada mês, que a gente conseguisse ter ali um prazer de comprar uma pizza. Pode ser uma coisa banal, né, gente? Mas às vezes comprar uma pizza próximo da sua residência, ter um shopping, um cinema, alguma coisa para você distrair, até um parque, alguma coisa desse gênero, né?
Então, Coimbra, que é a cidade onde nós estamos hoje, é uma cidade muito parecida com a cidade de onde a gente veio, que é Curitiba. E a gente se sente muito acolhido aqui, então, tanto em relação à nossa casa, à nossa renda, em relação a tudo que a gente tem ao nosso redor, ao dispor, seja de graça, ou às vezes pagando um pouco, mas pagando pouco mesmo, e tendo acesso de qualidade. Exatamente. No caso, era uma meta também desde o Brasil, né? No caso, para esse um ano, que seria se estabelecer em algum local, que a gente gostasse e a gente se sentisse bem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu ouvi falar depois que a gente já estava aqui em cidades irmãs gêmeas. E no caso, eu fui ver que Coimbra, uma das irmãs gêmeas, é Curitiba. Então, um pouco disso tende-se a isso da gente se sentir tão bem, se sentir em casa, querendo ou não, o local que a gente conseguiu aqui, a gente acha maravilhoso, é pequeno, mas a gente se sente em casa, é nosso, então, tipo, a gente sempre se sente super à vontade. Então, isso era uma das nossas metas desde o Brasil, que seria se acomodar num local, gostar e querer ficar ali ou ali próximo, tanto que a gente gostou. E é algo que a gente acredita que também foi concluído com sucesso, que a gente chegou lá nesse objetivo. E esse outro ponto foi em relação à nossa legalização. Quando nós estávamos nos preparando para vir para cá, a gente estudou muito, muito, muito mesmo. E em relação a um mês, assim, as coisas deram uma reviravolta enorme, porque até então só existia a manifestação de interesse. E daí começou a sair questão de visto de trabalho, começou a sair questões de CPLP e várias informações, assim, um turbilhão, mas a gente já tinha comprado passagem e tudo mais, até pensamos, né, em cancelar a passagem, mas não era viável financeiramente fazer isso. Então a gente já sabia que ia sair, em algum momento ia sair. A gente só não sabia quando. Então a gente veio e sabendo que a legalização, né, a autorização de residência nos traria vários e vários benefícios que eram importantes para que a gente continuasse aqui. E quando saiu, né, a CPLP, ela realmente abriu aqui as portas para milhares de pessoas que já estavam em Portugal ou que já estavam em processo de manifestação de interesse, que era o nosso caso, a gente conseguiu embarcar nessa e conseguiu retirar a nossa autorização de residência da CPLP. Exatamente, pessoal. Isso é uma questão muito importante. Venha legalizado, que é tudo mais fácil, mais simples. Na nossa época, mas também pense em coisas que podem sair num futuro breve, que você pode se beneficiar. E isso acaba beneficiando muito você, se você conseguir antecipar algo do gênero. Um exemplo é a gente referente a CPLP. Tava parado, se não me engano, desde 2019, isso por conta de tudo que aconteceu no mundo. Mas eles voltaram em 2022 com força, falando que queriam arrumar isso. E a gente já tava pensando em vir e tudo mais. Então a gente pensou em vir, dar a entrada normalmente, com a manifestação e tudo mais, e tentar se beneficiar da CPLP. A gente não sabia se isso ia acontecer. A gente chegou aqui em setembro. E nisso em setembro, quando a gente chegou, muita gente, pessoas que estavam já no processo da manifestação, falaram pra gente que era loucura, que nunca ouviu falar, porque quem tá aqui, a maioria não tá antenado às notícias, igual quem tá pensando em vir ou está no Brasil. Então o pessoal falou, não, isso não existe, não vai sair e tudo mais. E a gente falou, não, tudo bem, beleza, a gente vai dar entrada normal na manifestação igual todo mundo fazia, mas a nossa ideia é que venha liberar a CPLP e dar certo. E foi o que acabou acontecendo. Então a gente conseguiu pegar uma previsão aí, antecipar, e certinho, coisa de 6 meses, saiu a CPLP, a gente conseguiu se beneficiar, nós dois pegamos uma autorização de residência. Então, conseguir se planejar, nem sempre isso dá certo, pessoal. Não tem como vocês saber se vai dar certo, e isso poderia ter levado um ano. Sim. Então, poderia estar saindo só agora. Mas acabou que pra gente saiu num prazo perfeito. Cronometrado, gente. Exatamente. Cronometrado. Deu tudo certo. E isso facilitou muito na nossa vida mesmo. Então, por exemplo, quando você vai se candidatar a alguma vaga, muitas delas só aceitam se você tiver autorização de residência. Algumas até consideram ali a manifestação de interesse, mas muitas delas pedem que você já esteja regularizado no país, já tenha autorização de residência. Então, muita gente conseguiu emprego
de uma forma mais facilitada depois de ter a manifestação de interesse transformada em autorização de residência da CPLP. Fora questões de saúde e tudo mais, que isso facilita demais. E entrando nessa parte de saúde, era outro quesito que era muito, muito, muito importante pra gente. Já que eu faço um tratamento crônico, né? Eu tenho uma doença crônica e eu preciso fazer esse acompanhamento. Então, assim que eu cheguei aqui, eu já fui para continuar pegando a receita e tudo mais, expliquei meu caso, mas para um clínico geral, né? A gente fez o nosso dente ali provisório e tinha ali esse acesso. Cheguei a ter uma crise em um dia trabalhando, tive que ir para o hospital, fui super bem atendida por conta do PB4, tá? E porque a gente já tinha o dente provisório, mas depois que a gente já estava com a CPLP, a gente conseguiu ter acesso ao dente permanente. E isso faz com que a gente tenha acesso a outras coisas, né? Então, claro que médico de família é um pouco difícil. Isso para qualquer um, inclusive para os portugueses. É uma situação mais complicada aqui do governo. Mas você tem acesso a outras coisas. Então, algum especialista, quando o médico te transfere é muito mais fácil. Exames. E assim, aqui eles têm uma estrutura em relação a quando você vai fazer um exame, alguma coisa de especialidade, gente, muito, muito boa. Em outro vídeo eu vou trazer mais informações para vocês sobre isso, pela situação que eu passei, tá? Mas valeu super a pena essa questão e era algo essencial pra gente. Exatamente, pessoal. E algo que eu vejo como muito, muito importante também é se adaptar. Porque o que acontece? Quando a gente estava vindo, a gente se planejou e pra gente era Leiria, era no meio do país e lá ia dar tudo certo e tudo mais. E a gente Só chegou, flores. a gente morou no distrito, né? Umas duas, três conselhos, cidades de distância, conhecemos e tudo mais. Mas a questão é quando a Jéssica precisou da questão de saúde, ela foi transferida para Coimbra. E aí eu até achei muito estranho essa questão, já que a gente estava no distrito de Leiria, mas tudo bem, né? O tempo passou e daí depois de um tempo que passou essa questão, eu perguntei para ela por que será, né? E ela comentou com a chefe dela da época. E nisso, a chefe dela comentou que o pai dela também tinha um problema que tinha que passar pelo mesmo tipo de especialidade, há 2 anos atrás, isso. No caso, isso que a Jéssica falou com a chefe dela foi em 2022, então logo em 2020. O pai dela precisava do mesmo especialista e estava internado em Leiria, no Conselho, na capital. E nisso não tinha esse especialista lá, na parte pública. E, no caso, precisou ser transferido para Coimbra, que tinha esse especialista. Então, assim, eu não posso falar em 2023 não existe esse especialista em Leiria. Mas o que eu quero dizer é, tipo, querendo ou não, pra gente acabou sendo viável, a gente gostou, veio pra cá, porque acabou dando certo num serviço pra mim pra cá também, na minha área. Então, a gente se adaptou. A gente não tentou forçar algo que não estava se encaixando. A gente poderia ter tentado forçar, tipo, continuar em Leiria, que era o nosso plano inicial. Mas não, a gente pegou e tentou se adaptar. E foi algo crucial pra gente, pra dar certo pra gente. Sim, exatamente. O estilo de vida, tudo nos acolheu muito bem, né? Aqui. Então, são 4 pontos que a gente setou aqui para vocês, que eram metas, que eram expectativas. Algumas delas foram diretas, outras indiretamente ali, deu algumas curvas até dar certo, né? Outras não dão 100% ainda certas, mas em sua maioria, podemos dizer assim, uns 95%, 95%, que eram as principais. Claro que a gente tem outras metas, né, gente, que não foram realizadas, outras parciais, e mais essas assim que eram as principais a gente conseguiu, graças a Deus e graças ao nosso esforço, nosso planejamento, a gente conseguiu alcançar. Então foi um ano aí de prosperidade, dificuldades, Muitas. muitas dificuldades. A gente não imaginou que a gente iria passar por tanta coisa que a gente já passou aqui, mas eu acredito que tudo isso só deu mais força para que a gente continuasse e chegar até aqui nesse momento. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente vai voltar a trazer conteúdos para vocês. Vamos melhorando aos poucos. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostou, se foi útil para você. E comenta aqui embaixo, caso queira ver algo diferente ou tenha alguma dúvida. Não esquece de seguir a gente
lá na rede vizinha, no Instagram, que a gente vai voltar a postar conteúdo também e compartilhar com alguém caso você goste, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.